Olá, meu nome é Enoque, eu sou advogado e sou professor do Centro Universitário FACEX, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E em virtude desse momento que o Brasil e o mundo estão vivenciando, dessa pandemia do coronavírus, as aulas foram suspensas, as aulas presenciais. Contudo, para que os nossos alunos não tenham prejuízo, não sofram descontinuidade daquilo que estava sendo ministrado em sala de aula, nós estamos utilizando os canais virtuais e aí então elaborando essas pequenas videoaulas acerca dos assuntos que nós estávamos ministrando em sala de aula. E esta é uma aula de Direito Processual Penal 1, da qual sou professor dessa disciplina. E desde o início do ano nós já passamos por várias etapas acerca do assunto e começamos contando um pouco, historificando a questão da ação penal, do processo penal, o que significa isso na história, as várias modalidades em que as pessoas, os governos, as autoridades buscavam identificar as pessoas que cometiam delitos e as puniam. Vimos isso no transcorrer da história, vimos um pouco da história do processo penal brasileiro, falávamos sobre os princípios do processo penal no direito brasileiro, falamos também sobre o inquérito policial, como esse conjunto de diligências realizadas em tese pela autoridade policial, no sentido de encontrar elementos que apontem para a ocorrência do delito, que a gente chama de materialidade, e da autoria, de quem foi que praticou. E aí, concluído o inquérito, essa investigação, claro, estou aqui muito resumindo tudo aquilo que foi falado, foram várias aulas desde o início do ano. O delegado, ao final do inquérito, ele elabora um relatório, encaminha para o juiz. Nesse relatório, geralmente ele indicia alguém. Ele diz: aconteceu o crime assim, e essa autoridade policial, no caso ele, o delegado, entende que fulano de tal foi quem cometeu, por isso eu indicio fulano como possível autor do delito tal. O juiz, de posse desse inquérito, de seu relatório, abre vista ao Ministério Público, que é, em regra, aquele que propõe uma ação penal em defesa da sociedade. O Ministério Público é a sociedade, é presente, né? é o Estado presente. Então ele vai analisar os documentos do inquérito, se entender que há ali elementos suficientes, ele então oferece uma denúncia, dando início então efetivamente à ação penal. O juiz vai acolher essa denúncia do Ministério Público, vai fazer um exame de admissibilidade, ver se a denúncia preenche todos os requisitos legais que estão lá no artigo 41 entre outros, no artigo 41 do Código de Processo Penal, e havendo então os elementos, o juiz recebe a denúncia. A partir daí se inicia todo um processamento, onde o réu vai ser chamado para responder essa denúncia por intermédio do advogado, e vão se juntar provas e vai haver audiência, vão se ouvir testemunhas, declarantes e fazer diligências para que ao final o juiz possa então responder duas perguntas. Quais são elas? O juiz vai responder a primeira pergunta: o crime aconteceu? Isso a gente chama de materialidade. Houve crime mesmo? Foi um crime? Foi um homicídio ou foi um suicídio? Se foi suicídio, não é crime. Foi homicídio, de fato foi furto, ou a pessoa perdeu o objeto que acha que foi furtado. Então o juiz vai analisar se existiu o crime. Se existiu o crime, o juiz vai fazer a segunda pergunta: a pessoa que está sendo aqui indiciada, foi ela a autora, foi ela quem cometeu o delito, que a gente chama então de autoria? Respondidas essas duas perguntas, se o juiz tiver certeza da resposta positiva, tanto a materialidade quanto a autoria, ele então profere uma sentença condenatória. Na sentença ele diz qual é
a pena que a pessoa vai ter que cumprir. E a partir daí, então, a pessoa passa a responder pelo seu crime, já então como condenada, como a pena, né, vai para o sistema penitenciário, se for o caso de prisão, e cumpre a sua sanção, a sanção penal, a sua pena. Do contrário, se o juiz entender que ou que não houve o crime, ou que a pessoa não foi a autora, ou se ele tiver dúvida, né, pelo princípio do indúbio pro réu, na dúvida, o juiz vai absolver, e aí aquele processo vai se encerrar, né? Enfim, e isso é resumidamente o que nós vimos até aqui. E estávamos falando então, depois de passar por tudo isso, de ver o inquérito, suas características, de ver a ação penal, suas condições, os tipos, enfim, passamos por tudo isso em exposições em sala de aula. Começávamos no assunto chamado sujeitos processuais. Falávamos dos sujeitos, aquelas pessoas que estão ali, que integram todo o processo, toda a situação processual. E vimos então que os sujeitos processuais são sujeitos principais, são os não autônomos e são os sujeitos secundários. Sujeito, palavras, o nome sugere, né, já aponta para aqueles que estão em sujeição, estão subjugados. Subjugados a quê? As regras processuais. Então, tanto o juiz, como o promotor, como o defensor, como qualquer pessoa que esteja ali participando do processo, ela estará subjugada, sujeita, ela está debaixo das regras processuais. Então, ninguém pode agir dentro do processo por conta própria, como queira, da forma que quiser. Os sujeitos todos estão subjugados às regras processuais, que são normas pré-estabelecidas, né, que conduzem a ação penal, conduzem o que a gente chama de persecução. Então, todas as regras, as normas processuais, elas estão ali colocadas já previamente em lei, devem ser observadas, obedecidas por todos os sujeitos, sob pena de gerar nulidade, né? Um ato que desatenda a norma legal, ele está sujeito a ser anulado ou declarado nulo, e aí então haverá prejuízo. E falávamos então sobre os sujeitos, iniciamos falando sobre os sujeitos principais, falamos sobre o juiz, falamos sobre o Ministério Público e iríamos iniciar falando sobre o réu. E vamos encerrar esse primeiro momento aqui, esclarecedor, para que os vídeos também não fiquem muito longos e se tornem desinteressantes. E na próxima aula nós vamos falar sobre continuar falando sobre os sujeitos processuais. Até a próxima aula.